Eu não vou vir aqui dizer um monte de groselhas, um monte de mentiras para vocês. Eu não vou fazer isso. Eu também não conhecia o Monsalve, jogador que o Grêmio está contratando. Mas o cara que tem um canal voltado para o Grêmio, que envolve falar com torcedor gremista diariamente, tem uma obrigação de ir atrás. E foi isso que eu fiz. E eu quero trazer para vocês detalhes, relatos, números, estatísticas, características. O que o torcedor do Grêmio pode esperar de Monsalve, esse meia colombiano tido como uma joia do futebol do país? Sabe qual é a resposta? Você confere depois da vinheta. Então vamos lá, gente. Vão deixando o like aí do outro lado do vídeo, vão deixando o joinha, vão se inscrevendo no canal. Eu tô sendo muito sincero com vocês, eu não conhecia o Monsalve. Aliás, tô vendo um monte de gente aí falar pelos cotovelos e caras, convenhamos, também nunca viram o Monsalve jogar, tá? Tem um monte de gente contando coisa aí pra vocês e passando a perna em vocês. Eu não vou fazer isso. Eu tô sendo sincero. Eu não vi o Monsalve jogar. Mas como eu disse para vocês na abertura desse vídeo, eu tenho uma responsabilidade aqui desse lado, uma responsabilidade de alguém que tem um canal para falar das coisas do Grêmio, com mais aí de 40, 41 mil gremistas. Aliás, eu conto com a inscrição de vocês também, para que a gente continue batendo bola, trocando figurinha sobre as coisas do Grêmio diariamente. Se inscrevam, tá? E deixem o like também. Então o que eu fui fazer? É obrigação jornalística isso, tá? Eu sou gremista e sou jornalista. Eu fui atrás de informações. Quem é o Miguel Monsalve? Por que ele nunca saiu do futebol colombiano? Quais são as características? O que ele pode fazer de bom ou não? Cara, isso qualquer vídeo do YouTube vai mostrar. Mas os pormenores do Monsalve, a carreira dele, é isso que eu conto a partir de agora nesse vídeo, tá? Antes de mais nada, vamos situar quem é esse jogador. Miguel Monsalve, 20 anos, colombiano, ele foi capitão do Independiente Medellín, da base do Independiente Medellín, e chegou a ser capitão até da seleção colombiana sub-20. Sempre foi camisa 10, sempre foi tido como uma espécie de joia do futebol do país, tá? Posto isso, ele chegou ao futebol profissional pelo próprio DIN, como é chamado, Deportivo Independiente Medellín. Números, tá? Antes das características. O Miguel Monsalve no futebol profissional, ele tem apenas 20 partidas atuando pelo Independiente Medellín. Ele já é o camisa 10 do time, mesmo com pouca idade, mesmo com pouca experiência. E nesses 20 jogos em que ele atuou pelo profissional do Independiente Medellín, ele marcou 3 gols e deu 3 assistências, ou seja, ele tem 6 participações diretas em gol nos seus primeiros 20 jogos como profissional. E isso absolutamente não é pouca coisa, tá? O cara no seu primeiro ano, seu primeiro semestre de profissional, já consegue esse número, poxa vida, é no mínimo pra gente ficar de olho, até porque ele tem um histórico que sempre chamou atenção desde a base pela sua liderança, por chamar responsabilidade e por ser um meia de criação. E aqui nós entramos nas características do Monsalve. Ele é apenas o camisa 10? Não, tá? Conversando com algumas pessoas, o que eu pude perceber? Que o Monsalve eventualmente pode ser usado até como um meio-campista mais recuado. Ele gosta, ele tem essa característica, mesmo quando ele é escalado lá na frente como um ponta de lança, como um último cara antes do atacante, mesmo quando ele está escalado lá, ele volta muito para buscar o jogo com os volantes, ele gosta de participar da construção das jogadas desde o início. Quem viu alguns vídeos do Monsalve, aqui pelo amor de Deus, não estou comparando qualidade, estou comparando característica. Cara, e até fisicamente os dois podem lembrar um pouquinho, tá? O Monsalve, ele lembra o Luan em alguns momentos. Claro, o Luan dos bons tempos do Grêmio, não esse último Luan que tá aí, irreconhecível, e nem no Vitória conseguiu jogar. Por que eu digo que ele lembra o Luan? Naquela vibe do Luan de não ter um lugar fixo, sabe? Lembra daquele Grêmio, especialmente 2017, quando tinha o centroavante? Então o Luan tinha mais liberdade para percorrer todo o meio campo. O Monsalve é mais ou menos isso.
ele cai lá na direita, vem buscar essa bola, ele daqui a pouco está lá do lado esquerdo, ele conduz, ele dá o tapa, às vezes espera a devolução na base da jogada, às vezes dá o passe e se projeta, ele tenta o drible, tá? Ele é um cara conhecido por ser um jogador habilidoso, ele tem a passada larga, ele não é um baixinho, ele tem quase 1,80 m de altura, uma altura legal, até considerável para um jogador meia de criação, de drible, de mais mobilidade, e essa característica dele de fato me chamou a atenção. Ele não é um cara que fica fixo numa região do campo esperando a bola chegar. Ele se movimenta muito, ele volta para buscar a bola nos volantes, ele entra na área, ele finaliza, ele dá assistência, ele volta por dentro, pela direita, pela esquerda. Isso me chamou a atenção, tá? É um jogador de 20 anos de idade, iniciando a carreira, e eu sei que muitos de vocês, e por aqui eu vou encerrar o vídeo, mas não sem antes dizer uma coisa importante. Muitos estão comparando com a questão do Campaz, que chegou no Grêmio também como uma joia colombiana e não deu certo. Eu quero estabelecer aqui algumas diferenças, tá? Primeiro que o Campaz veio do Tolima, que é de uma cidade chamada Ibagué, na Colômbia, que não tem nem de longe a mesma cobertura midiática, a mesma pressão que um time de Medellín tem. Seja ele o Atlético Nacional, seja ele o Independiente Medellín, que é o caso do Monsalve. Ibagué não tem a mesma pressão do que os times de Cali têm, o América de Cali, o Deportivo Cali, o próprio Júnior, que é de Barranquilha, né? Os times de Bogotá, né? O Santa Fé, o Milionários, e especialmente os times de Medellín, o Atlético Nacional e também o Deportivo Independiente. Então ele está acostumado desde cedo com a pressão de ser o capitão de uma seleção colombiana sub-20, de ser o capitão de um Independiente Medellín sub-20, de chegar ao profissional muito cedo, já com a camisa 10, já com a responsabilidade e por ser tratado desde sempre como uma joia colombiana. Então me parece que o Monsalve está mais preparado para lidar com essa pressão do que estava lá atrás o Campaz. Isso não quer dizer que ele vai chegar, fardar e jogar. Vale para o Monsalve o mesmo que eu disse em relação ao Arezzo. Eu acho super saudável, super salutar que o departamento de futebol do Grêmio esteja mirando em promessas do futebol sul-americano. São jogadores para nos dar retorno de campo e depois retorno financeiro. Finalmente é o Grêmio pensando a médio e longo prazo, isso é do caralho. Porém, nós estamos no Z4 e nós precisamos de caras que cheguem, não sintam a pressão e vão para a porrada logo de cara. Eu não sei se o Arezzo e se o Monsalve vão conseguir fazer isso agora. É a única ponderação que eu faço. De resto, super saúdo esse tipo de contratação. Deixem o like no vídeo, pessoal, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo.